Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esta aula. Para você que não me conhece, eu sou Ana Paula, sou dentista e perita judicial. Aqui nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, eu ensino dentista a fazer renda extra de até 8K por laudo realizado com o meu método dentista perito judicial. Então, se você quer aprender mais sobre esse assunto, já curta o vídeo, me siga nas redes sociais e a aula de hoje a gente vai falar tudo sobre perícia odontológica. Então, bora ficar por dentro desse assunto. Então, a gente já começa falando que as perícias odontológicas acontecem na esfera civil. E quem é que são os peritos que atuam ali? São os dentistas clínicos, pode ser clínico geral, pode ser um especialista e não há uma obrigatoriedade sobre isso. E o dentista, ele tem três modalidades de atuação ali na justiça. Ele pode atuar como perito judicial, como assistente técnico e como perito extrajudicial. É importante dizer que o perito judicial, ele atua dentro de um processo judicial. O assistente técnico também atua dentro de um processo judicial. E o perito extrajudicial não. O perito extrajudicial, ele atua fora de um processo. Muitas vezes ainda nem existe uma ação judicial aberta. E como que acontece a questão de nomeação e de contratação para o perito judicial? O perito judicial, ele é nomeado por uma vara civil ou por um juiz, tá? E como que acontece essa nomeação? O dentista, ele precisa estar cadastrado no site do Tribunal de Justiça para que, quando entrar uma ação na justiça envolvendo odontologia, os funcionários ali do judiciário vão até esse banco de dados de peritos cadastrados e vai nomeando de acordo com uma fila para que todos tenham a mesma oportunidade de trabalho. Com relação ao assistente técnico, ele trabalha através de uma contratação. E quem é que contrata o assistente técnico? As partes. Quem são essas partes? O autor da ação ou o réu. O advogado, ele não se envolve nessa questão do contrato, tá? Ele pode indicar o assistente técnico para as partes, mas ele fica fora do contrato. E o perito extrajudicial, ele também atua através de contratação, né, com a parte ali que procura ele para realizar o laudo extrajudicial, tá? E como eu falei, atua fora do processo. Com relação aos impedimentos, o perito judicial, ele fica impedido de atuar no processo judicial se ele tiver vínculo com as partes. Por exemplo, vínculo de amizade, vínculo de parentesco ou vínculo de trabalho, tá? Não pode. O assistente técnico e o perito judicial, aqui não tem problema com essa questão de impedimento. Então, eles podem ser amigos, eles podem ser parentes, alguém que já trabalhou ali junto com as partes, então não tem essa questão do impedimento para o assistente técnico e para o perito extrajudicial. Com relação ao cargo de confiança, o perito judicial, ele é um cargo de confiança do juiz, da vara civil, um cargo de confiança da justiça. O assistente técnico, ele é um cargo de confiança das partes, daquele que contratou, ou o autor da ação, ou o réu, logicamente que cada um com o seu assistente. E o perito extrajudicial também, ele é um cargo de confiança daquela parte que o contratou. O perito judicial, ele trabalha de forma imparcial, então quando ele vai fazer um laudo, ele não pode ser tendencioso, por exemplo, querer proteger mais uma parte do que a outra, tá? Querer proteger mais o dentista do que o autor da ação, que no caso é o paciente, ou vice-versa. Isso não pode existir, então ele atua com imparcialidade. E se o juiz perceber algum sinal de parcialidade, que o perito judicial está sendo tendencioso para uma ou para outra parte, esse perito ele pode ser afastado da atuação nesse processo. Com relação ao assistente técnico e ao perito extrajudicial, já é diferente. Eles atuam com parcialidade.
Ou seja, quando o assistente técnico ele é contratado pelas partes, o assistente ele vai ajudar o advogado a elaborar perguntas a serem feitas para o perito que foi nomeado pelo juiz. E no caso aqui do perito extrajudicial, ele também trabalha com parcialidade. Por quê? Porque de repente é um amigo de um paciente que procurou ele para fazer esse laudo extrajudicial. Então aqui, como eu falei que não tem essa questão de impedimentos, né? Então eles atuam com parcialidade. O trabalho que eles fazem é para ajudar mesmo na defesa do paciente, ele junto com o advogado, no caso do assistente técnico. O perito judicial trabalha fora do processo, né? Então não tem muito vínculo com o advogado ali não. Com relação ao acesso ao processo ou então ao envio do laudo pericial, das petições ali diretamente no processo judicial. O perito judicial, ele tem autonomia para entrar ali no portal do Tribunal de Justiça, no sistema do Tribunal de Justiça e enviar todos os documentos diretamente no processo, né? Seja uma petição ou seja um laudo pericial, então ele consegue fazer isso, tá? Ele consegue também abrir o processo para ler, estudar, entender qual é a situação envolvida ali. O assistente técnico não. O assistente técnico, logicamente que ele vai ter acesso ao processo, mas quem vai passar esse acesso a ele são os advogados, tá? O assistente técnico ele não consegue entrar no portal do Tribunal de Justiça ou no sistema para abrir o processo ou para enviar uma petição ou o seu parecer técnico, não. Tudo isso quem faz é o advogado por ele. No caso do perito extrajudicial, como não existe uma ação aberta na justiça ainda, né, teoricamente, então ele não tem o que enviar ali para o portal do Tribunal de Justiça. Então o laudo que ele realiza é entregue diretamente para o paciente, né, que normalmente é quem pede um laudo extrajudicial. Com relação aos prazos processuais, no caso do perito judicial ele precisa cumprir esses prazos. Então, por exemplo, ele tem prazo para responder à nomeação, ele tem prazo para agendar perícia, ele tem prazo para entregar o laudo. No caso do assistente técnico, ele também precisa cumprir esses prazos processuais, né? Então, ele tem prazo ali, por exemplo, para se manifestar com relação à proposta de honorários que o perito judicial fez, ou então, quando o perito entregou o laudo, ele tem um prazo também para se manifestar, colocando as suas dúvidas ali sobre o laudo. E o perito extrajudicial não tem prazo processual nenhum para cumprir, até porque não existe uma ação na justiça aberta ainda. Com relação a laudo e a parecer técnico, o perito judicial ele realiza um laudo pericial. O assistente técnico realiza um parecer técnico e o perito extrajudicial realiza um laudo extrajudicial. E com relação à perícia, aqui o perito judicial realiza a perícia oficial, o assistente técnico não realiza a perícia, mas ele pode acompanhar, tá? Para ver se está tudo correndo dentro do esperado. E no caso do perito extrajudicial, ele realiza uma perícia sim, mas é uma perícia extrajudicial. Quanto ao recebimento dos honorários, o perito judicial ele pode ter um valor maior, mas para ele receber demora um pouco mais. Por quê? Por conta dos prazos processuais que precisam ser respeitados. No caso do assistente técnico, o valor também está muito próximo do que recebe o perito judicial, mas a forma de recebimento ali é mais livre, né? Então, o que foi acordado entre o assistente técnico e as partes, então ele pode receber de início apenas para realizar os quesitos e depois ele recebe separadamente para realizar o parecer técnico, ou então ele pode receber para acompanhar o processo inteiro. Então ali vai de acordo com o que vai ser feito entre
o profissional dentista e as partes. No caso do perito extrajudicial, o valor passa a ser um pouco menor. E por quê? Porque aqui o perito extrajudicial, como não tem uma ação aberta na justiça, ele não tem um processo para estudar, né? Normalmente ele também não tem perguntas dos advogados para responder, então se torna um trabalho menor. E a forma de recebimento também é bem mais simples, porque ali ele trata direto com o paciente, né? Então ele pode receber uma parte no dia da perícia e a outra parte na entrega do laudo, então vai do que for acordado ali. E quando a gente começa a atuar nas perícias cíveis odontológicas, a gente começa a notar algumas características muito interessantes, como por exemplo, o dentista não precisa prestar concurso público e nem processo seletivo. Ele ingressa através de um cadastro que ele faz no site do Tribunal de Justiça e é através desse cadastro que ele recebe as nomeações que vêm das varas cíveis. E o título que o dentista recebe é de dentista perito judicial, tá? Mas é importante dizer que essa função é temporária, né? O dentista, ele é nomeado para cada processo. Então, não é porque ele foi nomeado uma vez que ele vai permanecer perito para sempre. Não é isso como seria num cargo público. Na perícia judicial, na esfera civil, o perito, ele, para cada processo que entra ali, ele é nomeado apenas para aquele processo e terminou aquele processo, ele deixa de ser perito. Então, por isso que eu falo que é sempre importante você se manter com nomeações, né, para que você se mantenha com esse título de dentista perito judicial. E para que você se mantenha na função, você precisa realizar bons trabalhos, né? Você saber atuar na perícia judicial. Então, não basta só um conhecimento em odontologia, você tem que ter um conhecimento sobre as leis que regem as perícias cíveis odontológicas, tá? E uma outra questão também é sobre a remuneração, que ela é variável. Então, você não tem um salário fixo ali, você não ganha por mês, você ganha por trabalho realizado. E também não quer dizer que toda perícia vai custar o mesmo valor. Não, porque ali tem muitas diferenças com relação ao tamanho do processo, com relação à complexidade do assunto que está sendo discutido ali, tá? Então, tem todas essas características aqui que devem ser observadas, mas que são muito interessantes para o dentista que quer atuar na perícia judicial. O dentista também não tem vínculo empregatício. Por quê? Porque ele não é concursado, né? Então, ali ele recebe a nomeação e isso quer dizer o quê? Que ele também não tem garantia de trabalho todos os meses. Então, pode ser que tenha um mês lá que ele recebeu 2, 3, 4 perícias, mas pode ser que tenha um mês que ele não receba perícias ou receba apenas uma. Então, essa questão da garantia, por isso que a gente sempre fala aqui em renda extra para o dentista, né, atuando como perito judicial, tá bom? E a questão de horário de trabalho, isso é muito livre. Por quê? Porque dá a possibilidade do dentista atuar na perícia judicial nos seus horários livres da agenda ali do consultório. Tá? Isso é perfeitamente possível. Você não precisa trabalhar em fórum, não precisa ir ao Tribunal de Justiça, nada disso. Então, a perícia você realiza em consultório odontológico mesmo, que pode ser um consultório próprio ou pode ser alugado. Eu mesma realizo as perícias odontológicas em consultório que é alugado. Cada perícia eu alugo um consultório diferente. E a maior parte do trabalho, que é ali a realização das petições, os documentos que você precisa enviar para o Tribunal de Justiça, o laudo pericial, tudo isso você faz do computador
e com acesso à internet para você poder enviar ao tribunal. E o dentista perito judicial tem o direito de recusar também a perícia. Não é porque ele recebeu aquela nomeação que ele ficou obrigado a realizar o trabalho. Então, se por acaso eles tiverem impedido ali de atuar no processo por conta de vínculo, de amizade, de trabalho, de parentesco, ele apresenta essa justificativa, mas desde que essa justificativa sempre seja verdadeira. E quais são os objetivos das perícias odontológicas? São ações de pacientes contra dentistas, né? E para quê? Para ter o ressarcimento de danos, né? Então, pode ser danos materiais, por exemplo, tratamentos que foram pagos e não foram realizados, por danos morais, que quando há uma repercussão sentimental, que altera ali o convívio social do paciente, e também pode ser por danos estéticos, né? Quando o trabalho não ficou esteticamente bom, que o paciente se sente incomodado, não foi aquilo que foi acordado, né? Então, existem esses 3 tipos de ressarcimento aqui que o paciente pode solicitar na justiça: os danos morais, os danos materiais e os danos estéticos. E aí você deve estar me perguntando, né? Mas Ana, quando é que acontece uma ação judicial envolvendo odontologia? Existem algumas situações aqui que eu separei as mais comuns. Como, por exemplo, quando há erro de diagnóstico e, consequentemente, no tratamento que foi realizado no paciente. Quando, por exemplo, um plano de saúde não quer cobrir um procedimento em âmbito hospitalar. Então, veja que aqui o paciente não está questionando o tratamento que foi realizado, mas sim por conta do plano de saúde não ter aprovado a cobertura em âmbito hospitalar, por exemplo. Acho que a maioria dos casos aqui fala sobre insatisfação com a estética, né? Pelo menos dos casos que eu já peguei. Casos também que o paciente não gostou do trabalho porque foi acordado uma coisa e o resultado foi outro totalmente diferente, então não ficou satisfeito. Alguns casos também em que o paciente chegou a pagar o valor total do tratamento, porém não foi concluído, muitas vezes porque trocou de dentista ou muitas vezes também porque a clínica acabou fechando, né? Ou então por falta de entendimento ali entre o paciente e o profissional, e também quando há um dano devido a um tratamento odontológico, por exemplo, vai fazer uma cirurgia de implantes, acaba atingindo o nervo alveolar inferior, dando uma parestesia, alguma coisa assim. Então, estes são os casos mais comuns que acontecem ali dentro da perícia civil odontológica. Mas, Ana, quando que tudo começa? Quando um paciente faz um tratamento odontológico e ele não fica satisfeito com o resultado. E aí não entra em acordo com o dentista e o paciente acaba entrando na justiça para ter os seus direitos ressarcidos. Acontece que o juiz ele não tem a expertise em odontologia, ele não conhece técnicas odontológicas. E é aí que ele necessita de um profissional que mostre para ele o que é que está acontecendo ali no processo, né? O que foi que aconteceu, se causou um dano, se não causou, né? Então ele precisa de um dentista, e aí ele é nomeado, né, para atuar nessa função, para fazer uma avaliação no paciente e para elaborar um laudo pericial, para que isso venha até o juiz, para que o juiz tenha um entendimento melhor e consiga dar uma decisão mais certeira. E aí, depois que o dentista se cadastrou no Tribunal de Justiça, recebeu essa nomeação do juiz da vara civil, ele passa a executar algumas funções ali dentro do processo, né? Por exemplo, ele vai ter que estudar o processo para saber
de qual assunto se trata, se é de ortodontia, se é de implantodontia, se é de prótese ou de cirurgia. Então, ele precisa estudar para saber a complexidade do caso, inclusive para fazer a sua proposta de honorários. Então, ele vai responder também a nomeação, né? Ele responde, ele envia o documento diretamente no sistema ali do Tribunal de Justiça e já cai automaticamente dentro do processo. Ele realiza petições, que são documentos solicitando alguma coisa ao juiz. Ele faz a proposta de honorários, que eu já falei aqui. Ele pode solicitar exames para o paciente, inclusive para levar no dia da perícia. Ele vai realizar a perícia odontológica também, em consultório. O dentista perito vai responder aos quesitos. E o que são quesitos? São perguntas estratégicas realizadas ali pelo advogado, das duas partes, inclusive, ou então pelos assistentes técnicos, né? Então, esses quesitos não são obrigatórios, mas são de direito das partes, né? Se tiver quesito ali no processo, para ele responder, o perito tem que responder sim. Ele precisa também fazer busca de fundamentação teórica, ou seja, buscar artigos científicos que fundamentem aquelas informações que ele está colocando ali no laudo pericial, tá? Por quê? Porque o juiz não conhece o perito, então ele precisa de algo que seja confirmado, algo que seja publicado em revistas ou em artigos, para que o juiz tenha certeza de que aquilo que o perito está falando é verdadeiro, né? Então, essa busca de fundamentação teórica é extremamente importante e deve ser realizada sim pelo perito judicial. O perito também ele vai elaborar um laudo pericial e vai responder às dúvidas sobre o laudo, que são os esclarecimentos. O dentista ele também pode participar de audiências. E quando que isso acontece? Quando, por exemplo, ele elabora um laudo e esse laudo deixa dúvidas ali para os advogados, tanto do autor como do réu, né? E aí os advogados começam a questionar o perito sobre essas dúvidas. Algumas vezes o perito pode acabar entrando em contradição ou de repente não conseguir esclarecer essas dúvidas dos advogados. E quando isso permanece por um longo tempo, as partes acabam solicitando para o juiz para que intime o perito para que ele esclareça essas dúvidas em audiência, ali com todo mundo junto, né? Então, isso é uma situação assim que, de repente, não é tão comum de acontecer, pelo menos comigo nunca aconteceu de eu ter que participar de audiência, porque eu sempre fundamentei muito bem os meus laudos, né? Mas é uma coisa que é possível de acontecer. O perito ele também precisa cumprir com os prazos processuais, como eu falei lá nos primeiros slides que eu apresentei. Tem que ter cuidado também com as consequências por conta de condutas prematuras ou antiéticas. Por exemplo, no laudo pericial, o perito ele não pode apresentar opinião própria. Então, isso é uma conduta indesejável dentro da perícia judicial, ali mais especificamente na elaboração do laudo. Então, precisa ter muito cuidado para que isso não aconteça. Então, vamos lá. Sobre a preparação e execução da perícia. Quem é que participa da perícia? Normalmente, quem está citado no processo. Então, logicamente, o perito, o paciente, né, que é o periciando, os advogados das partes, advogado do autor da ação, advogado do réu, podem participar também, inclusive o réu, podem participar também os assistentes técnicos da autora da ação ou então da réu. Quanto ao recebimento e devolução de documentos, se o perito retirar os documentos para análise, né, para poder fazer o laudo pericial, se ele retirar ali na vara civil, ele precisa devolver na vara civil. Por exemplo, o paciente entregou os documentos durante a perícia ali no consultório, então o paciente precisa retirar ali no consultório mesmo. Com relação à gravação do relato do paciente, é extremamente importante que o dentista
grave aquilo que o paciente está relatando durante a perícia. Para quê? Para que o perito coloque isso no laudo. Análise clínica, o dentista precisa fazer essa análise no paciente, precisa realizar, por exemplo, análise numa prótese, né? Ele vai fotografar essa prótese, se for o caso, mas sempre seguindo um protocolo pericial, né? Existe uma regra para você realizar ali todo o exame no paciente periciado. E, logicamente, não deixar também de fazer as fotos. As fotos são extremamente importantes porque você vai precisar apresentar isso daí no laudo pericial. E sobre a elaboração do laudo pericial, qual é o objetivo? Primeira coisa, você precisa identificar qual foi o dano, né? Qual foi o efeito da ação do dentista. Identificar também a causa, né? O que foi que causou aquele dano. E principalmente se existe uma relação entre a causa e o efeito, e a gente chama isso de nexo de causalidade. Para quem vai atuar na perícia, esse nome é muito famoso, tá? E quando existe essa relação entre a causa e o dano, aí sim você vai começar a ver a modalidade de culpa envolvida. Então, se por exemplo, envolveu negligência, que foi a falta de cuidado, se o dentista deixou de fazer algo que seria devido naquela situação, ou então será que foi por imprudência, né? Ele agiu de forma precipitada? Ou será que foi por imperícia? Ele agiu ali, fez um procedimento que ele não tinha conhecimento técnico, né? Então, entenda que primeiro você acha o dano, depois a causa, você encontra essa relação entre a causa e o efeito, e aí sim você parte para a modalidade de culpa, que é negligência, imprudência e imperícia. E uma coisa que o dentista ele tem que ficar muito atento na elaboração do laudo pericial. Ele precisa dar muita importância para uma linguagem simples, clara e objetiva. Ele não pode colocar nenhum termo técnico ali, porque aquilo vai dificultar o entendimento do laudo pericial. E uma outra coisa que o dentista precisa evitar são as opiniões, tá? Então, não adianta ele ter aquele super conhecimento em odontologia e querer colocar a opinião dele ali. Não, porque toda a informação que ele colocar no laudo, ele vai ter que fundamentar através de artigos científicos ou então um parágrafo de um livro, alguma coisa que tenha sido publicada, tá? Então, é isso que vai garantir a imparcialidade no laudo pericial. E sobre a ética profissional na perícia odontológica, né? O dentista ele precisa saber da importância do sigilo profissional, ter muita honestidade e ter muita consciência da responsabilidade do trabalho que ele está fazendo. A comunicação que ele vai ter ali com advogados, com os juízes, com as partes, precisa ser uma comunicação formal. Ele precisa saber lidar também com algumas pressões e influências externas, e sempre mantendo a sua imparcialidade, a sua independência e objetividade ali nas informações. O perito, né, tem que ter muito cuidado ao redigir o laudo pericial, para não cometer nenhum tipo de erro, para que ele não seja também tendencioso com alguma informação, tá? E saber também lidar com algumas situações em que o resultado da perícia, o resultado do laudo ali pode causar algum tipo de impacto emocional nas partes envolvidas. Com relação aos desafios e algumas limitações que podem acontecer ali na perícia judicial, com relação à falta de prontuário odontológico por parte do dentista. Isso eu vejo que é muito comum de acontecer, e isso acaba dificultando muito as respostas aos quesitos, né? Porque de onde a gente vai tirar informações ali se não tem um prontuário odontológico, se não tem uma ficha clínica, se não tem um exame por imagem, né? Para você
responder aos questionamentos do juiz e dos advogados também. Então, isso dificulta que você responda aquilo que uma das partes alega e o que a outra contradiz, né? Que são os pontos controvertidos. E para ilustrar nossa aula, eu trouxe um caso aqui de perícia, que foi um caso meu mesmo, em que uma menina de 13 anos caiu de bicicleta na garagem de casa e teve o elemento 21 que intruiu e o elemento 22 que avulsionou. Então, com as fundamentações teóricas, a gente concluiu que esse caso foi um trauma de nível severo, né? Porque o elemento 21 ele teve um deslocamento de aproximadamente 18 milímetros, então a gente vê o elemento 21 aqui nessa região. Tá? E teve também a questão da demora do reposicionamento desse elemento. Então, essa é uma foto tirada durante a perícia, em que foi concluído que o reposicionamento do elemento 21 foi feito de forma muito brusca. Houve também a forma inadequada de acondicionamento do dente 22, que foi transportada num guardanapo de papel entre um hospital e outro, e também houve a demora do reimplante do elemento 22, que foi realizado 3 dias após o acidente. E essas foram as radiografias que eu solicitei para análise durante a perícia, e foi identificada uma perda de estrutura óssea muito grande, reabsorção das raízes dentárias e a impossibilidade de tratamento com implantes dentários ou próteses. Então, era isso que eu queria trazer para a nossa aula de hoje. Eu espero ter contribuído com o meu conhecimento. E se você gostou deste vídeo, já dá um like aqui e me segue nas redes sociais. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!